Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Rapaz, o Flamengo movimentando o mercado da bola. Alguns jogadores saindo e outros jogadores chegando, reforçando o elenco. Um velho conhecido, Michael, de volta para o Flamengo. E essa proposta do Wesley e do Fabrício Bruno, né? De fato, elas eram praticamente irrecusáveis, seja pelo lado do Flamengo ou até mesmo, ou quiçá, principalmente, pelo lado desses jogadores, né? Vamos falar sobre esses caras, vamos também passar aqui pela nossa prancheta, porque a gente vai ter que passar pelo Michael no Flamengo e tentar ali entender um pouquinho o que ele pode ajudar, o que ele pode colaborar. Na minha opinião, o Michael, caso, né, confirme essa contratação, o Michael tem uma enorme, mas ele tem uma enorme vantagem sobre qualquer outro jogador que o Flamengo poderia vir a contratar e até mesmo jogadores dentro desse elenco do Flamengo. Deixa o seu like, deixa a sua curtida pra gente aqui chegar junto, passar essa resenha aqui, bater o nosso papo. Se inscreva aqui no nosso canal, você que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se por aqui, a gente vai passando diariamente sobre o nosso Flamengo. E amanhã estaremos lá no estádio Newton Santos, casa do Botafogo, acompanhando esse jogo entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai estar lá cobrindo essa partida e, claro, faremos as nossas lives pré e pós lá direto do estádio do Botafogo. Então chega junto aqui com a gente que a gente vai bater bastante papo antes da bola rolar e depois do apito final do árbitro. Pois então, amigos, como era de se imaginar, né, o staff ali do Wesley já aprovou essa negociação, então o Flamengo já vai trocando ali a documentação. Então essa venda do lateral direito do Flamengo, um valor muito alto, né? Que tem algumas bonificações ainda que podem aumentar ainda esse valor, conquista de título, né? Presença da equipe italiana na Champions League, tem algumas questões que é um pouquinho mais coletivas, né? Que não estão unicamente apenas ali do Wesley, mas enfim. Então uma negociação que pode ali alcançar até 20 milhões de euros, a gente está falando de muito dinheiro. E uma outra negociação que também proporcionalmente também é bastante dinheiro pela idade até do atleta, é do Fabrício Bruno, né? Só que ali do Fabrício Bruno é pro futebol francês, ele que já havia falado várias vezes, cara, sobre o seu desejo de jogar fora do país, de passar por essa experiência mesmo, de jogar na Europa, de poder viver na Europa, levar a família para lá. A gente até achou, né, que ele já iria antes, quando teve a proposta no futebol inglês, acabou ali que não aconteceu, e agora então, ele indo para o futebol francês, e eu acho que o Fabrício Bruno, um jogador importante para o Flamengo, um jogador que... uma contratação que não tinha aquele hype, né? Caramba, quem é o Fabrício Bruno? Todo mundo na época queria o Léo Ortiz, que era o companheiro dele de Red Bull Bragantino, né? Veio o outro, que é o Fabrício Bruno, deu conta ali do recado, mostrou uma velocidade muito acima da média, esse 1 contra 1 dele. Então, enfim, cumpriu ali com o seu... Não tem muito hype, então talvez por isso até não seja tão valorizado assim, a galera acaba olhando meio que torto ali, mas foi um jogador extremamente importante para o Flamengo nessa passagem e que seria ainda no Flamengo. Poderia ser reserva em alguns jogos? Poderia ser um reserva em alguns jogos, mas também deveria ser titular em outros, né? Dependendo ali da estratégia. Tem uma característica muito interessante, né? Um zagueiro com uma característica bem diferente aí, liderança, importante, personalidade também é importante. Então, enfim, teve uma boa passagem aí pelo Flamengo. Foi um jogador que não sentiu, por exemplo, o peso da camisa do Flamengo. Teve passagem pelo Cruzeiro, teve uma passagem pela Chapecoense, teve a passagem pelo Red Bull Bragantino. Tu veste a camisa do Flamengo, tendo a obrigação de vitória, e ele conseguiu. Tanto que chegou na seleção brasileira e também fez bons jogos, né? Bons amistosos. Então tá aí, uma nova trajetória aí na carreira. E aí, com isso tudo, meus amigos, a gente tá falando aí entre 170, 180 até a próxima 200 milhões de reais, porque também tem bonificação, né? Também tem aquelas minutas no contrato do Fabrício Bruno que ainda pode elevar. Então, no mínimo, a gente está falando aí por volta de 175 milhões de reais, podendo alcançar até 200 milhões se eles, né, conseguirem cumprir ali com seus objetivos, principalmente seus clubes conseguirem ali cumprir com seus objetivos. Então, além das saídas, tem as prováveis chegadas, e aí, essa lesão do Everton Cebolinha, sem dúvida nenhuma, deve ter impulsionado ainda mais o interesse do Flamengo para contratar o Michael, né? É claro que havia circulado nos últimos meses, né, de que o Michael, junto com o seu agente, estava pedindo um salário que, né, cara, um salário completamente desproporcional da realidade, muito mais próximo do que ele recebe do Al Hilal do que praticamente receberia em qualquer clube aqui no futebol brasileiro. Mas de qualquer forma a gente sabe que tem esse interesse do Flamengo pelo Michael e tem o interesse do Michael em retornar agora também para o futebol brasileiro. Ele que já postou o seu Last Dance
seu último jogo no futebol da Arábia Saudita, ali no Al Hilal, já estava, né, tudo acertado para ele sair, e ele então retornando para o futebol brasileiro. Ele tem esse acordo, em aspas, verbal de preferência do Flamengo, mas também um acordo que passa por uma questão financeira, então é aquilo, né? Flamengo, você tem a minha preferência, mas eu quero tanto. Então cabe também ao Flamengo querer. Mas até havia sido noticiado, né, de que o Flamengo estava buscando esse acerto com o Michael, enfim. Eu acho que o Michael é um jogador importante para a gente falar sobre duas questões, eu acho, principais, né? A primeira aqui dentro de campo, né? Como qualquer outro atleta, a gente tem que falar dentro de campo, que é muito importante, mas não somente dentro de campo. Bom, o Michael é um ponta, né, amigos? Um ponta, já bem conhecido aí de vocês, trabalha pelo lado esquerdo, também trabalha ali pelo lado direito, né? Um ponta destro. Quando trabalha pelo lado esquerdo, tem a diagonal, e quando trabalha pelo lado direito, ele consegue dar um pouquinho mais dessa profundidade, né, pelo lado. Agora, mais do que até taticamente, que eu acho que o interesse do Flamengo, ele é viável, óbvio, né? Um jogador que trabalha pelos lados, teve a lesão aí do Everton Cebolinha, você precisa ficar deslocando o Luiz Araújo o tempo inteiro, só que o Luiz Araújo também é muito importante para o Flamengo atuando pelo lado direito, e aí você teria então o Michael em ocasiões que assim o Tite quisesse ir pelo lado esquerdo, enfim. Tem uma questão que ela é importante. A gente sabe que jogar no Flamengo não é muito fácil, a gente sabe que é uma experiência para alguns atletas que acabam sentindo sobre adaptação. Jogar no futebol brasileiro, depois de um período que você está fora, você voltar, não é de uma hora para outra que as coisas caminham tão rápidas. Mas o Michael tem algumas vantagens importantes, né? O Michael, ao meu ver, a sua principal vantagem existe um certo, vou chamar de carinho, que eu acho que é a palavra, né, não chega a ser nem um reconhecimento, eu acho que passa a ser até um carinho, que a grande parte da torcida do Flamengo tem por ele. Isso pode parecer uma bobagem, isso pode parecer uma besteira, isso é uma bobagem, isso é uma besteira até a página 2. Mas o atleta precisa de confiança, o atleta precisa que esse ambiente externo facilite na sua adaptação, que tenha paciência com ele. E uma coisa que a torcida do Flamengo tem com o Michael é paciência. Pois há uma identificação, há um gostar, é um cara, né, com respeito ao cara, mas caricato no bom sentido. Então tudo isso faz essa aproximação, né? A imprensa gosta muito também do Michael, os influenciadores, até por eles saberem que o público deles gosta do Michael, aí eles também são espertos, né? Eles gostam também do Michael. Então é um jogador que tem aprovação, que tem aceitação. Eu não sei se é o caso de vocês, até se vocês quiserem dizer aí, eu acho que se fizer uma pesquisa rápida na rua, Michael ou Cebolinha? Eu não sei não, hein, cara. Eu acho que falta uns 65%, eu acho que o Michael ganharia, hein? Pô, quem é mais jogador, Michael ou Cebolinha? Eu acho, pode ser que eu esteja enganado. Se você quiser, participa aí. Eu acho que em 65% diria Michael. Eu creio que se fizer essa pesquisa aí em canais grandes, esses canais de milhões de inscritos, eu acho que o Michael até ganharia. Então tem isso, que ajuda, sem dúvida nenhuma. Isso contribui. O Michael não vai receber uma vaia tão rápido quanto o Luiz Araújo, por exemplo, recebeu. Um exemplo, né? O Luiz Araújo teve algumas dificuldades em algum momento, e aí já teve. O Michael vai ter um pouco mais de paciência. E aí, esse quesito do futebol, que essa humanização do futebol, ela é importante. E ela pode definir também o sucesso ou o insucesso do atleta. Então, em alguns momentos e em alguns casos, nem sempre, eu não estou dizendo que ele é nota 5, tá? Estou dando apenas um exemplo. É mais importante você ter um jogador nota 5 com aceitação nota 9 do que um jogador de nota 8 com aceitação nota 2. Ou seja, um cara completamente sendo rejeitado. Pois nos percalços, né, profissional, como tem na vida, ele vai ser difícil ele conseguir virar isso. E um cara que tem aceitação, perdeu a bolinha ali, não tem problema. Pisou na bola, ciscou, e vai acontecer. Então, a chance do Michael chegar e já dar um resultado de mais imediato, a probabilidade é maior do que o Flamengo contratar um outro jogador que existe uma certa já desconfiança ou uma renúncia pelo não conhecer, e aí as coisas não. Então, o Michael, primeiro jogo do Michael no Maracanã, primeira ciscada que ele dá, eu vou trazer para vocês o vídeo, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, isso facilita. Então, ele tem uma certa vantagem. E ele já conhecer também o clube. Ele também já conhecer como é que é o aspecto da torcida. Tudo isso ajuda. A gente pode achar besteira, tudo isso ajuda. E aí, na hora do campo e bola, faz a diferença. Para alguns atletas, para algumas instituições, e o Flamengo, por ser instável, ele passa muito por isso, esse lado externo
ele influencia tanto que ele pode contribuir ou ele pode te minar dentro de campo. Em vez de ser ao contrário, o dentro de campo minar o que vai acontecer fora, em alguns casos é o inverso. E o Michel pode ser esse caso, sem dúvida nenhuma. Vamos esperar essa confirmação, quem sabe esse ponta esquerdo, ponta direito, e aí você tem que extrair o máximo dele, que é essa versatilidade, e é pau pra toda a obra, né, irmão? O cara corre, tem disposição, então isso já ajuda sem dúvida nenhuma. Um grande abraço aí a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, deixa aí o seu like e valeu!